Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo, além de religião do Dalai Lama, uma ética por um mundo sem fronteiras. A gente está fazendo a leitura, a gente começa fazendo no início as preces para poder estabelecer uma motivação. Sempre que a gente vai fazer um estudo, a gente tenta conectar com aquilo que é de melhor para nós e para os outros. Cada vez mais a gente possa incluir os seres. Se essa prática aqui tiver méritos, ela poder trazer paz para nossas emoções, uma clareza para nossa mente, ajudar nos nossos relacionamentos, então a gente faz essa motivação para beneficiar muitos seres, o maior número possível. Depois a gente faz um pouco de silêncio, de meditação guiada, e aí daí a gente faz a leitura do livro. A gente traz, fica aberto para contemplações, para ouvir, né, aquilo que o Dalai Lama tem a dizer para nós. Depois a gente faz o nosso encerramento. Então, a média aí é 1h20, 1h30 de prática, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir a tela, então, da nossa sadhana para poder compartilhar. A gente vai fazer uma vez em português e duas em tibetano. Bom, na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de dakinis. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Ó Orje Nirgine Gyansan Pemagisardonpula Allianseng Chuki Nodrupni Pemaijane Jesutran Kordu Kandro Mampe Ko Jeji Jesu Dadru Ki Jinji Lokchir Jesu So Guru Pema Siddhi Ho Orje Ji Nevjan San Pema Agesa Erdongpo La Yazen Chugi Nodru Ne Pema Jane Jesu Dran Urdu Kandro Mampe Kur Chichi Jesu Dadru Ki Jinji Lobji Shaksu So Guru Pemai Siddhi Home Refúgio Bodhicitta no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Sochi Chonam La Chanchu Bardu Dani Chap Suchi Dagi Jing So Jing Pe So Nanchi Rola Pinchir Sanje Drupar Shuk Sangye Chodam Sochi Chonam La Chanchu Bardu Dani Chap Suchi Dagi Jing So Jing Pe So Nanchi Rola Benchi Sanjay Drupar Show. Muito bem. Então vamos encontrar uma posição confortável para a gente poder fazer a nossa prática. Tenta manter a coluna ereta, os ombros bem relaxados.
Vamos iniciar a nossa prática de shamatha, permanência serena, calmo repousar. Nós trazemos a nossa mente de volta para casa, simplesmente praticando momento a momento a consciência do presente. Você vai observar todos os fenômenos, o que quer que surja à sua mente, pensamentos, ideias, imagens, sons, as aparências, tudo que quer que traga a atenção da sua mente, você vai se manter consciente. O nosso treino é não nos perdermos em meio às aparências. Se você precisar, pode utilizar uma âncora, um foco, como a respiração. Pode ser a respiração abdominal, ou mesmo foco da respiração nas narinas. Você atrela a sua atenção àquele foco e tenta retornar toda vez que perceber que se distraiu. Nós vamos fazer mais alguns minutos em silêncio com essa instrução. Retorne ao foco, momento a momento. Mantenha o corpo relaxado, a energia estável e a mente clara, consciente. Então, seguimos em silêncio a nossa prática.
Muito bem, pessoal. Quem se distraiu muito, quem se distraiu pouco? Ou teve alguém que não se distraiu? Muitas vezes a nossa mente é levada, né? É o natural isso, né? É só para a gente parar esses 10 minutinhos, é para ter um gostinho, apreciação de como que a nossa mente produz inúmeras imagens, que não tem problema acontecer isso. O que a gente está tentando treinar é agora não dar sequência naquelas imagens. Esse que é o ponto. A gente não precisa, não vai parar a mente, no sentido de pausar, apertar o pause e não vai mais produzir pensamento. Não é isso. A questão maior é perceber que o pensamento surgiu e eu não embarcar numa historinha que vem ali, que daí eu vou encadeando um raciocínio dentro daquele pensamento. Surge uma imagem. De repente eu estou dentro daquela imagem, daquela história. Eu sou como se fosse catapultado para aquilo, como se eu estivesse num filme. E é como se fosse um sonho, mas eu estou acordado. Eu esqueço que meu corpo está aqui, que estou respirando, que eu estou com um grupo meditando. A gente esquece totalmente. A gente entra naquela história e começa a raciocinar ali dentro, como se fosse um sonho. Isso é uma bolha de realidade. Daí o nosso treino vai ser trazer clareza, trazer a mente de volta para casa, né? Então, no começo vai ter muitas digressões, que você vai, depois você vai ficando mais tempo lá, depois aos poucos vai reduzindo o tempo dentro da bolha. E aí eu volto. Opa, tava dentro da bolha, eu volto. Aí eu percebi e volto. Sempre gentil, né? Nunca uma coisa áspera, né? Rígida, nada disso. Uma coisa natural. Que bom que eu voltei, que bom que eu estou conseguindo perceber. Daí você vai estendendo esse tempo de perceber que está meditando. A consciência está presente naquilo que você está fazendo. É como tem um grande estudo lá, os norte-americanos que eles fizeram já faz um tempo. Richard Davis é o que fala isso. E eles mandaram mensagem para as pessoas para ver se a pessoa estava presente. Primeiro perguntava o que ela estava fazendo em horários aleatórios, assim, centenas de pessoas, não sei se deu milhares até. E aí depois ela respondia se ela estava prestando atenção naquilo que ela estava fazendo, se a mente dela estava consciente daquilo que ela estava fazendo. E deu quase 50% dos adultos que eles não estavam presentes naquilo que eles estavam fazendo. 47%. Só que quanto mais distraída a pessoa, mais infeliz ela ficava, porque daí a terceira pergunta era quão feliz ela estava se sentindo ou infeliz. Daí, se a pessoa fosse fazer esse estudo, então muitas pessoas estavam distraídas e quanto mais distraída, menos feliz ela estava. Então, a distração é uma causa de infelicidade, porque a nossa mente fica ruminando pensamentos de preocupação, de ansiedade, tentar resolver coisas e assim vai, né? Então, o nosso treino de trazer a mente de volta, ele também é uma função de saúde mental, que traz equilíbrio para nós, para a gente evitar a ansiedade, evitar ficar, como é que eu vou dizer assim, remoendo coisas que já passaram, se culpando. É um auto-perdão, é uma autocompaixão também, você estar presente no momento, não entrar em padrões negativos de pensamento, de raciocínio, né? De julgamento, tá bom? Então, sempre tem esse viés, assim, a nossa meditação, né? Ela treina a mente e ela ajuda também a educar o coração, né? Muito bem, então vamos lá. A gente está na página 76 do livro e agora a gente vai começar a ler o capítulo Compaixão e a questão da justiça. Dalai Lama divide então esse livro em duas partes. A primeira parte é uma nova visão da ética secular e a segunda parte é educando o coração através do treinamento da mente, como a gente falou, né? Então, a gente está lendo a parte um, já lemos a introdução, depois Repensando o Secularismo, que foi o primeiro capítulo,
O segundo capítulo, a nossa natureza humana comum. O terceiro capítulo, a busca da felicidade. Quarto capítulo, a base, compaixão, a base do bem-estar. E agora nós estamos no quinto capítulo, compaixão e a questão da justiça, na página 76. Sempre podem perguntar, né, fazer questionamentos ou algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá. A questão da justiça. Em várias ocasiões recentes, pessoas respeitáveis que simpatizam com a ideia de uma ética secular opuseram-se à minha sugestão de que a compaixão pode ser a base desse sistema. Para muitos, ao que parece, há um conflito entre o princípio da compaixão, que implica em perdão, e o exercício da justiça, que implica em punição pela má conduta. Segundo a visão dessas pessoas, é o princípio da justiça ou equidade que deve ser o pilar de qualquer abordagem humanista da ética. Elas argumentam que dar prioridade à compaixão e ao perdão permitiria aos autores dos danos saírem impunes e entregaria a vitória aos agressores. Elas dizem que a ética da compaixão equivale a um pouco mais que uma ética da vitimização, na qual o erro sempre triunfa, a má conduta é sempre perdoada e os mais fracos permanecem indefesos. Essa objeção baseia-se, a meu ver, em uma incompreensão fundamental sobre o que constitui de fato a prática da compaixão. Não há nada no princípio da compaixão, o desejo de ver os outros aliviados de seus sofrimentos. Então, isso é a definição de compaixão, né? Desejo, aspiração de ver o outro livre do sofrimento, né? Que indiquem que devemos permanecer à mercê dos erros alheios. Então, a compaixão não está dizendo que você vai ficar à mercê dos erros alheios. Nem a compaixão demanda que aceitemos a injustiça de forma submissa, ou seja, nos tornarmos coniventes, né, com alguma injustiça. Longe de promover fraqueza ou passividade, a compaixão requer grande coragem e força de caráter. Alguns dos maiores ícones da luta contra a injustiça em tempos recentes, pessoas de caráter forte e determinação como Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Václav Havel, entre outros, foram motivados pela compaixão universal. Ninguém poderia descrever essas pessoas como submissas ou acovardadas só porque aliaram a dedicação ao bem-estar dos outros ao compromisso com a não violência. Ahimsa. Como já disse, a compaixão não implica absolutamente em render-se em face à má conduta ou à injustiça. Quando uma situação injusta exige uma resposta forte, como no caso do apartheid, a compaixão demanda não que aceitemos a injustiça, mas que tomemos uma postura de oposição a ela. Esta postura, sim, deve ser de não violência, que não é um sinal de fraqueza, mas sim de autoconfiança e coragem. Geralmente, quando as pessoas brigam, elas só perdem a calma a ponto de gritar ou mesmo de agir com violência quando ficam sem argumentos. Mas quando uma das partes em uma disputa sente confiança de que a verdade está a seu lado, normalmente se mantém calma e continua a defender o caso. Então, manter uma atitude de calma e não violência é, na verdade, uma indicação de força, uma vez que demonstra a confiança que vem do fato de se ter a verdade e a justiça ao seu lado. Podemos ilustrar esse ponto sobre a necessidade de se enfrentar a injustiça, mantendo uma atitude compassiva com o transgressor, através do seguinte exemplo. Imagine-se com vizinhos difíceis que repetidamente comportam-se de forma agressiva com você. Qual seria a resposta compassiva apropriada? No meu entendimento, não há razão pela qual a compaixão, incluindo, claro, compaixão com os agressores, deveria impedir você de reagir de maneira forte.
Dependendo do contexto, a ausência de uma reação com medidas decisivas, permitindo aos agressores darem seguimento aos seus comportamentos destrutivos, poderia tornar você parcialmente responsável pelos danos que continuassem a lhe causar. Além disso, não fazer nada em oposição a tal comportamento, com efeito incentiva essas pessoas desafortunadas a terem um comportamento ainda mais destrutivo, trazendo mais danos a outros e a longo prazo a eles mesmos. A única maneira de mudar a mente de uma pessoa é através da estima, e não através da raiva ou ódio. As medidas físicas ou violentas só reprimem o comportamento físico das pessoas, nunca suas mentes. Existe uma história do sul do Tibete sobre uma pessoa que conta a um amigo: Fulano me deu um tapa e eu fiquei quieto. Fulano me deu dois tapas, três tapas e eu fiquei quieto. Fulano continuou me estapeando e eu continuei quieto. Isso é um exemplo do que não é compaixão. Isso é ser submisso e não é o caminho certo. Em face da injustiça é necessário compaixão determinada, forte. Nesse ponto, o Lama Santen ele sempre fala para nós a questão da, das ações do mundo, né? Então tem a ação pacificadora, que você pacifica aquele ambiente, ação incrementadora, quando você destaca qualidades positivas das pessoas, dos ambientes, das situações, né? Depois tem uma ação que é de poder, quando você está firme naquilo que você acredita, você não é arrastado, você não se sente, como é que eu vou dizer assim, desequilibrado pelo desequilíbrio que os outros estão apresentando, você fica bem, está com energia autônoma. E aí a quarta ação no mundo seria essa ação irada, quando você vai interromper a negatividade do outro, sem ter raiva, sem ter ódio, sem ter rancor, amargura, nada disso. Você vai simplesmente se opor ao comportamento e não à pessoa. Você não vai destruir a pessoa, mas você não vai ser conivente a algo que esteja gerando sofrimento para os outros, no entorno e para a própria pessoa. Então a gente não pode deixar, a gente tem que interromper aquela negatividade e às vezes precisa ser firme. E é isso que o exemplo que o Dalai Lama trouxe para nós aqui. Quando alguém vai dizer que a justiça, né, a compaixão, ela deixa, ela fica à mercê da negatividade, né? Da pessoa pode fazer o que ela quiser, faz de gato e sapato, né? Uma coisa assim. Então, não é esse o caso. Então, o que a gente precisa é ter limites claros. A pessoa não deve prosperar no erro, no sofrimento. É muito ruim para ela, é um karma muito ruim se ela continuar dando sequência naquela ação não virtuosa, né? Então, a gente vai interromper aqui, beleza? Mas a gente não vai usar de violência, né? Esse que é o ponto. O Dalai Lama está dizendo para nós, quando é usada a violência, a gente reprime o comportamento, mas a gente não altera a mente, não altera as emoções por dentro, né? Conceitos amplos e limitados de justiça. Quando corretamente compreendida, não há conflito entre a compaixão e o exercício da justiça. Lembra a compaixão? Aspiração de liberar o sofrimento dos seres. No entanto, ao dizer isto, é importante distinguirmos o princípio geral da justiça, um preceito universal de honestidade e correção baseado no reconhecimento da igualdade humana, e a compreensão mais limitada da justiça como o exercício da lei dentro de um determinado enquadramento jurídico. Aqui ele está mostrando dois tipos de justiça, né? Conceito amplo, conceito limitado. Então, o conceito amplo, ele diz ali, então, o princípio geral, um preceito universal de honestidade e correção, idoneidade, né? Pessoa íntegra, né? Correta, vamos dizer assim, baseado no reconhecimento da igualdade humana. Todos os seres querem ser felizes, todos os seres têm. Isso vai lá para a Declaração dos Direitos Universais, né? Então, a pessoa tem direitos, ela tem, vamos dizer assim, todos os seres têm essa igualdade, né? E a compreensão mais limitada da justiça como exercício da lei
dentro de determinado enquadramento jurídico. Então, isso é um estilo de justiça. O ideal é que essas duas concepções de justiça sempre se espelhem uma na outra, mas infelizmente não costuma ser assim. Se considerarmos a África do Sul sob o regime do apartheid, vemos como evidentemente um sistema judiciário pode ignorar o princípio universal da igualdade humana e, em vez disso, proteger os interesses de uma determinada fração da sociedade. Naquele período, uma pessoa não branca podia ser punida por infringir os interesses da minoria dominante, mesmo em assuntos triviais. Situação semelhante ocorreu na Índia sob domínio colonial e ainda continua a acontecer em outras partes do mundo, onde minorias e grupos específicos são reprimidos por outros. Claramente, esses sistemas jurídicos refletem uma concepção muito limitada de justiça. Então, cada um pode perceber como é que é na sua mente o que é a concepção de justiça. Muita gente usa a concepção de justiça como uma questão de vingança, como uma questão de retribuir o que o outro me fez de mal. Tem muito isso. O outro ponto é a justiça quando a pessoa acha que ela tem que ser o centro do universo, ela acha que ela vale mais que todos os outros 8 bilhões de pessoas na Terra. Né? Então qual que é o nosso ponto da Dalai Lama aqui? Está procurando expandir a nossa visão. Se tem a igualdade humana, todos os seres querem ser felizes, querem se liberar do sofrimento, então a gente vai ter essa visão ampla de justiça. E todos vão merecer atenção, todos vão merecer cuidado, todos vão merecer, como é que eu vou dizer assim, a nossa compaixão. Não é isso? Há também situações nas quais os direitos de uma comunidade religiosa ou de um grupo político são limitados por outro. Quando o sistema legal de um país tem como sua maior prioridade a unidade nacional e a ordem social e considera como delito criminal quaisquer ações que violem esses valores, tal sistema legal não servirá a uma justiça genuína. A longa prisão de Aung San Suu Kyi depois de sua vitória nas eleições em Burma, né, em Myanmar, é um exemplo disso. E a recente detenção de meu companheiro ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Liu Xiaobo, na China, é outro. Quando as pessoas criticam tais violações da justiça, os países se defendem alegando que tudo foi feito de acordo com a lei. Então, é a lei segundo a ótica, né, os referenciais que foram adotados. No entanto, quando a lei está vinculada a interesses limitados, ela fracassa em defender a concepção fundamental da justiça como um princípio de imparcialidade baseado na igualdade humana. Porque para apoiar a justiça genuinamente, a lei deve proteger os direitos humanos universais. E aí também vai muito da motivação, né, de quem está envolvido no mundo jurídico também, né? De quem faz as leis, quem legisla, e de quem aplica as leis, e de quem usa as leis, com que motivação para fazer o quê. Então é muito isso, né? A lei é uma ferramenta que é importante, né, para dar coesão no tecido social e não romper ele. Esse que é o ponto. A gente não deveria usar a lei para aplicar a força da lei, né, para a gente piorar a situação das pessoas. É o contrário. A gente vai tentar costurar, perceber que a comunidade toda é importante. Isso lá era o que a gente aprendia na justiça restaurativa lá. Ao contrário, né? A gente tenta integrar as pessoas, ao invés de uma punição que vai piorar, né? Que vai alijar a pessoa vamos dizer assim, do tecido humano. A gente não, isso é impossível de fazer, certo? Esse que é o ponto. É melhor que a gente dê nascimento positivo para todos os seres, como for possível, né? Mas lembrando daquilo, se está gerando muito sofrimento para o entorno, a gente vai precisar dar uma parada naquilo. Não tem como dar sequência, né? Então,
O papel da punição. Vamos ler o que o Dalai Lama vai dizer para nós. A gente levava um puxão de orelha da mãe, a punição já começava dali, né? Ai, ai. Naturalmente, a maioria de nós reconhece a justiça como um princípio universal de imparcialidade baseado em nossa igualdade fundamental como seres humanos, seja igualdade diante de Deus, né, para quem é teísta, igualdade em termos da nossa aspiração básica em desejar a felicidade e evitar o sofrimento, ou igualdade como cidadãos perante a lei. No entanto, no que se refere ao exercício efetivo da justiça em matéria de crime e punição, parece que há menos consenso. Um exemplo é que as pessoas discordam sobre questões como a pena de morte e a finalidade da punição. Alguns acham que certos crimes são tão hediondos, tão negativos, que não se deve ter nenhuma misericórdia com seus autores. Quando se trata de má conduta, todas as grandes religiões têm alguma ideia de como reparar e restabelecer o equilíbrio na vida ou nas vidas por vir. Nas tradições teístas, entende-se que haverá um julgamento divino. No ensinamento budista tradicional, a lei do karma garante que as pessoas seguramente acabarão por experimentar os frutos de suas ações. Ambas as crenças permitem que haja misericórdia em relação aos assuntos mundanos. Do ponto de vista secular, onde não há tais crenças em punição e recompensa na vida após a morte, devemos nos perguntar qual realmente é o sentido da punição. É sobre revanchismo e vingança? É sobre fazer os malfeitores sofrerem com um fim em si mesmo? Ou é prevenir que cometam novos crimes? A meu ver, a finalidade da punição não é impor o sofrimento como um fim em si mesmo. Pelo contrário, o sofrimento infligido pela punição deve ter um propósito mais elevado, que é desencorajar o ofensor de repetir a ação negativa e coibir outras pessoas de cometerem atos semelhantes. Sendo assim, a punição não se trata de vingança, mas sim de coibição. É claro que tribunais devem ter à sua disposição os meios para punir infratores. Deixar impunes crimes terríveis como homicídio, assalto violento, seria como sugerir que as piores potencialidades da humanidade são de alguma forma aceitáveis, e isso não seria do interesse de ninguém, incluindo os próprios autores de tais crimes. A punição tem um papel inevitável e importante a desempenhar na regulação das relações humanas, tanto como impedimento, como para oferecer às pessoas uma sensação de segurança e confiança na lei. No entanto, se a punição fosse apenas uma questão de coibição, então poder-se-ia argumentar que até mesmo atos errôneos menores deveriam receber punições severas, como meio de prevenção mais eficaz contra tal tipo de comportamento. Embora isso possa ser uma forma de garantir baixas taxas de criminalidade, não é uma abordagem que eu possa aceitar. Não pode ser algo justo castigar severamente alguém por um erro pequeno. Em vez disso, deveria haver alguma proporcionalidade. Quanto mais grave o ato negativo, mais severa a punição. Mas isso levanta uma questão: quais seriam os limites da punição? Nesse contexto, acho que é muito importante reconhecer que todos os seres humanos têm a capacidade de mudar. Por causa disso, eu acho a ideia da pena de morte inaceitável. E foi por isso que durante muitos anos apoiei a campanha da Anistia Internacional por sua abolição. Minha visão não é uma questão de clemência, mas matar outro ser humano como castigo, não importa o que ele tenha feito, não pode, em minha mente, ser algo correto, uma vez que impossibilita que tal indivíduo possa mudar. Eu acredito que seja mais sensato para uma sociedade manter a opção da mudança disponível, de mudança, né, disponível. Ainda assim, entendo que uma resposta violenta, reagir agressivamente a um assalto, por exemplo, é algo profundamente enraizado no instinto humano. Nesse quesito, não somos diferentes de outros animais que, quando desafiados, podem lutar até a morte.
No entanto, a prática da vingança parece ser uma característica tipicamente humana e está relacionada à nossa capacidade de lembrar. Na sociedade humana primitiva, a vingança talvez tenha sido necessária para a sobrevivência, mas, com o desenvolvimento da sociedade, as pessoas começaram a reconhecer as consequências negativas da vingança e o valor do perdão. Para mim, isso é o que realmente significa ser civilizado. Acredito que sucumbir aos nossos instintos violentos buscando vingança é algo equivocado e que não traz benefícios a ninguém. O único resultado garantido da vingança é gerar as sementes de um novo conflito. Isso é sem fim, sem fim, sem fim. Então, em outubro do ano passado, o Hamas resolveu invadir. Ele tinha já muito rancor, muito ódio. O Estado palestino estava suprimido, ainda está, né? Então, tinha lá a preponderância de Israel. A gente pode discutir isso sem fim, né? Mas aí, aquele tipo de atitude, né, de sequestro, de morte que eles geraram, de algumas poucas pessoas ou muitas pessoas, a gente não sabe estimar, mas com certeza muito menos do que foi a reação. Daí isso que é sem fim. Agora a reação vai ter outra reação e aí vai ser infinito, né? E detalhe que ambos os povos são como se fossem primos. O avô é o mesmo, que é o Abraão. Mas aí porque um vem de uma casa, outro vem de outra, eles brigam. Então isso que é a questão, né? Que a gente vai ver que sempre que a gente quiser uma vingança como se fosse justiça, a gente vai plantar sementes de mais conflito. Não vai ter fim. Se eu quero interromper aquela negatividade, eu tenho que olhar a justiça como restaurativa, igual a gente falou, e não como algo que vai ser para fazer jus, né, para o sabor da vingança, né, como as pessoas falam, né? Ela desperta ressentimento e, com ele, o perigo de um ciclo crescente de violência e retaliação. É isso que a gente estava falando, né? Que só pode ser quebrado quando o próprio princípio da vingança for dissolvido. Satisfazer um desejo de vingança cria uma atmosfera de medo, ressentimentos futuros e ódio. Em contrapartida, quando há perdão, há chance de paz. Por isso, na minha compreensão, não há lugar para vingança no exercício da justiça. Essa ideia em si é antiquada. Enquanto a vingança enfraquece a sociedade, o perdão lhe dá força. Isto foi muito bem ilustrado com o que aconteceu na África do Sul após a derrubada do sistema de apartheid. Sob a liderança sábia de Nelson Mandela, o Congresso Nacional Africano agiu com magnanimidade e garantiu que quase não houvesse incidentes de vingança contra a comunidade branca e minoria. Se os líderes tivessem escolhido permanecer presos ao passado e criar um clima de ressentimento, a situação poderia ter sido verdadeiramente trágica. Em vez disso, o governo criou a Comissão da Verdade e Reconciliação, presidida pelo meu velho amigo e colega espiritual, o arcebispo Desmond Tutu. Seguindo seu exemplo moral, a comissão operou com base no princípio de que a expressão da verdade por aqueles responsáveis por crimes graves, até mesmo os mais atrozes, teria um efeito curativo e libertador para ambos, vítimas e autores de tais crimes. Hoje, mais de 10 anos depois que a comissão terminou seu trabalho, não pode haver nenhuma dúvida de que esse processo trouxe paz mental e aproximação entre um grande número de pessoas, incluindo vítimas e infratores. Eu tive a grande honra de conhecer o presidente Mandela logo após a África do Sul ter se libertado do apartheid. Fiquei muito impressionado não só com sua delicadeza, mas também com a sua total ausência de ressentimento com os responsáveis por sua longa prisão. Para mim, não há dúvida de que a prática da justiça, longe de estar em desacordo com o princípio da compaixão, deve ser inspirada por uma abordagem compassiva.
Eu sempre me lembro da explicação do ministro da Justiça da Escócia sobre sua difícil decisão em libertar o homem condenado pelo atentado ao avião de Lockerbie. Em seu país, ele disse, as pessoas desejam justiça e querem que a justiça seja exercida com compaixão e misericórdia. Tenho certeza de que sua decisão causou grande controvérsia e indignação entre alguns dos familiares das vítimas. No entanto, acho que a declaração do ministro foi em si muito profunda. Quando se trata de justiça, compaixão e misericórdia, não devem ser postas de lado. Então, aqui, né, gente? Então, quando o oprimido quer se tornar o opressor, isso é um problema. Assim, isso vai gerar mais violência, mais sofrimento, um ciclo vicioso sem fim. Então, a gente sabe, a pessoa pode entrar numa ONG, ser do Greenpeace, ser vegetariana, ser vegana e ainda querer matar as pessoas que comem carne e querer matar as pessoas que destroem a natureza. Vocês entendem esse ponto? Então, a gente precisa superar essa ótica. Na verdade, é um estilo de operar a mente que precisa ser transcendido. Então, as pessoas, como fez o Mandela, o que que ele fez? Estava tendo a sucessão de um governo, né? Do apartheid para o governo novo que foi eleito e ele como representante presidente. O que ele fez? Ele convidou todo mundo que fazia parte ali, anos que estava lá, que era branco, que estava dentro do regime, e convidou eles para participarem junto, para aprenderem. Ele queria aprender com eles. E não excluiu, não mandou prender, não mandou matar, né? Porque poderia acontecer o quê? Poderiam, então, os negros são a maioria, nós vamos acabar com a minoria branca. Não tem nada mais justo do que o extermínio. É o mínimo. E quem der sorte, volta para a Inglaterra, volta para a Holanda, volta para outro lugar que não é aqui a África do Sul. Entende? Isso é um tipo de mente que a gente pode fazer em muitos lugares. Então a gente tem que evitar adotar esse tipo de mentalidade, né? Forma de operar a mente com rancor, com ódio, ressentimento. Sabe quando você sente assim, ó, foi bom que aquilo aconteceu com fulano, sabe assim? Então, isso a gente tem que superar também, porque a gente não deve se comprazer no sofrimento do outro. É ruim. Então, a gente tem que ajudar a pessoa a aliviar o sofrimento. Quanto mais pessoas livres de sofrimento, melhor é a vida da sociedade como um todo. Não é verdade? Muito bem. Então, vamos dar sequência aqui, ó, na página 84, distinguindo a ação do autor. Ô, Gabriel, só comentando que tem um documentário muito bom da Nossa Santidade Dalai Lama com o arcebispo Tutu, né? Acho que não sei se é no Netflix, mas o nome é Contentamento, é lindo. Tem um livro, né? E também tem um documentário do livro. É super vale a pena, assim. Isso mesmo, acho que é uma Book of Joy, livro da alegria, livro da felicidade, não sei como é que foi traduzido. E esse documentário é muito bom. É só colocar lá, não me lembro qual que é, né? Qual lugar que está passando, mas é muito bom mesmo. Legal, muito, muito bem colocado, assim, os dois ali também, a questão da amizade deles, da visão interreligiosa. Eles ficam muito à vontade, não gera aquela coisa, né? É, Poser, assim, né? Que são grandes autoridades. Não, eles estão naturais, eles estão eles mesmos e mostram como que é importante, né? Cultivar sentimentos alegres, leves, positivos, né? E isso entra o perdão, né? Isso vai entrar essa parte de superar o rancor, o ódio, né? O revanchismo, né? Distinguindo a ação do autor. O ponto importante sobre termos o princípio da compaixão como base para o exercício da justiça é que ela é dirigida para não para as ações, mas para o seu autor. Então, a compaixão a gente dirige para o autor, né? É aquilo que a gente estava falando, a gente não vai corroborar, não vai concordar, ser conivente com uma ação negativa.
mas a gente não vai se opor à pessoa. A compaixão demanda que condenemos ações erradas e nos oponhamos a elas com todos os meios necessários, mas ao mesmo tempo que perdoemos e mantenhamos uma atitude de bondade para com os autores dessas ações. Assim como em termos teístas, Deus proíbe o pecado enquanto ainda ama o pecador, nós também devemos nos opor vigorosamente ao erro, mantendo o respeito ao malfeitor. É correto agir assim porque, mais uma vez, todos os seres humanos são capazes de mudar. Acho que todos nós sabemos disso por experiência própria. Afinal, não é incomum que aqueles que levaram uma vida imprudente quando jovens se tornem responsáveis e solidários na medida em que ganham experiência e maturidade. Aqui o próprio exemplo do Mandela também, né? No começo ele tinha a questão de achar que era o caso de pegar em armas, de matar pessoas, de superar, de conseguir na força. Depois ele foi amadurecendo também. E muitos assim, né? Muitos. No decorrer da história, há muitos exemplos de indivíduos que levaram uma vida moralmente repreensível na juventude, mas que mais tarde trouxeram grande benefício aos outros. Outro exemplo que me veio agora, Paulo de Tarso também. Quando ele era Saulo, no Sinédrio, na sinagoga, né, um doutor da lei, um fariseu que queria aplicar o rigor da lei e apedrejar os cristãos. Depois ele se transforma e ele vai se tornar uma pessoa humilde, uma pessoa bondosa que vai tentar ajudar os outros. E aí vai ter muitos exemplos, né? Podemos pensar, por exemplo, no imperador Ashoka, em São Paulo, acabou de falar de São Paulo também, e em muitos outros. Ashoka também, né? Ele, um imperador da Índia, antiga, né? Da dinastia Maurya também, ele foi lá e matou muita gente, conquistou um império vasto ali. A parte de Nepal, tudo que tinha Bangladesh, tudo ali, ele conseguiu uma coisa muito grande. Mas ele percebeu, num certo momento, e se arrependeu daquilo que ele tinha feito. E ele, na própria vida, ele se converteu ao budismo, se transformou no imperador que foi pregar a não violência e tentou, vamos dizer assim, fazer o máximo, trazer o máximo de benefício depois que ele caiu em si. No entanto, que hoje na Índia a gente encontra os pilares de Ashoka nos lugares sagrados do budismo. Ele foi uma das pessoas que foi atrás para ver onde Buda nasceu. Lá em Lumbini, no Nepal, ele colocou o pilar. E daí a gente encontrou o pilar depois de muitos anos e foi saber onde é que era o lugar que o Buda nasceu. Onde o Buda se iluminou, tem também lá. Então, vários lugares têm os pilares, né? Desse imperador Ashoka. Esta capacidade de mudança é válida também para aqueles que cometeram os mais terríveis atos. Minhas discussões ao longo dos anos com presidiários e assistentes sociais envolvidos em presídios, tanto na Índia quanto nos Estados Unidos, me fazem sentir confiança nessa crença. É uma grande tragédia que, como sugerem as estatísticas, em muitos países a maioria dos presos mais tarde reincida no crime. Alguns países estão introduzindo hoje programas de reabilitação, que oferecem aos infratores orientação sobre como eles podem, por meio do treinamento mental, gradualmente reajustar a sua compreensão de mundo e aprender a contribuir para o bem-estar dos outros, ao invés de prejudicá-los. Por exemplo, na iniciativa introduzida por Kiran Bedi, na prisão de segurança máxima de Tihar, em Delhi, os presos recebem aulas de meditação em presença mental. Tem até um documentário também, se alguém quiser escrever, eu não sei se tem em português, mas existe um documentário de pessoas presas, presidiários, que fizeram treinamento da meditação. É uma coisa mais antiga, já 10, 15, 20 anos atrás, e na Índia, nos Estados Unidos, em vários lugares, tem até gente no Brasil também fazendo esse tipo de prática, né? É bem comovente, assim, também. As pessoas se sentem transformadas, assim. Interessante.
Tenho certeza de que, com o passar do tempo, este programa vai provar sua eficácia, ajudando até mesmo os presos em condições mais desesperadoras a desenvolverem um propósito em suas vidas, começando a se preocupar com os outros. Sempre me sinto profundamente emocionado quando encontro as pessoas que conduzem programas assim e com os presidiários que sentiram seu impacto positivo. Resumindo, quero dizer simplesmente: lembre-se de que, mesmo um criminoso, é um ser humano, assim como você, e possui a capacidade de mudar. Puna o autor na mesma proporção do erro, mas não se entregue ao desejo de vingança. Pense, em vez disso, sobre o futuro e assegure que o crime ou erro não se repita. Então, se a gente for pensar qual que é a ideia da punição, que é coibir, que é não dar reprodução, né, naquele tipo de ato, como é que a gente faz isso? Esse que é o ponto. Daí a gente deveria pensar como é que o sistema penal, né, sistema presidiário, como é que vai ser isso? Hoje a gente pensa assim, quando no Brasil a gente tem uma ideia, uma prisão, uma penitenciária, a gente pensa, ah, isso daí é o ninho dos criminosos, vai piorar, a pessoa vai sair pior. Todo mundo pensa isso. Ninguém pensa que a pessoa vai sair melhor, não é assim? É raro alguém que pense assim. Então a gente vai precisar transformar isso. Isso é um trabalho nosso. Então é esses grupos que fazem, né? Acolhimento, que fazem, dão uma visão humanitária, que dão meditação, que fazem qualquer tipo de atividade que ajuda a transformar, especialmente internamente, curar essas pessoas e elas não se sentirem mais como monstros, não se verem assim, parte do nosso olhar também. A gente tem que olhar essas pessoas com o mínimo, né? Porque é difícil zerar preconceito, né? O mínimo que a gente conseguir. Isso serve para pessoas em situação de rua, né? Os antigos andarilhos que a gente chamava, né? Ser mendicante, né? Pessoa abuso de drogas. Então a gente vai ver como é que nós vamos fazer para cuidar dessas pessoas. E às vezes, por exemplo, tem um CAPS na cidade, né? Um centro de atenção psicossocial para pessoas que tenham abuso de drogas, né? De álcool, assim por diante. A gente precisa ver como é que a gente estigmatiza isso, como é que é o entorno, como é que essas pessoas são olhadas. E deveria pensar, que bom que tem esse aparato. E não pensar que esse lugar que só vem pessoas assim, muita gente tem esse olhar taxativo, né? Como é que a gente vai dando olhar positivo para as pessoas? Então, todo mundo pode mudar. Esse que é o ponto, né? Então, a pessoa pode se transformar. A gente vai acreditar, a gente vai tentar irrigar sementes positivas nos seres. Esse é o nosso treino, né? Então, vamos continuar aqui. Na página 86, punição altruísta. É interessante essa combinação, né? Missão altruísta. Não muito tempo atrás, assisti uma conferência em Zurique sobre o tema da compaixão e do altruísmo em sistemas econômicos. Na conferência, um economista austríaco chamado Ernest Fair introduziu um conceito interessante que ele chama de punição altruísta. Ele ilustrou o conceito por meio de um jogo de confiança. Esse jogo acontece em rodadas e envolve 10 jogadores. Os jogadores recebem quantidades iguais de dinheiro e é pedido que cada um contribua com um pouco para um fundo coletivo. O pesquisador explica que, a cada rodada, o montante total das contribuições será dobrado e redistribuído igualmente entre eles. Nas primeiras rodadas, a maioria dos jogadores é muito generosa, fazendo contribuições substanciais para esse fundo central, na crença de que os outros também o farão. E isto, acredito eu, reflete o lado intuitivamente otimista da natureza humana, a bondade fundamental, né? É inevitável, porém, que existam alguns indivíduos que se contêm e não contribuem com nada. Em termos monetários básicos, eles acham que lucram mais apenas compartilhando o que foi recebido, sem gastar nenhum dinheiro próprio.
Tais pessoas são conhecidas na linguagem da economia como free riders ou parasitas, e eu entendo por quê. Como resultado de seu comportamento, os outros jogadores começam a sentir que estão sendo usados e passam a contribuir cada vez menos para o fundo central, até que, finalmente, no geral, por volta da 10ª rodada, todo o sistema entra em colapso. Olha que loucura, hein? Nesta fase, ninguém está disposto a contribuir, mesmo que a oferta do pesquisador de duplicar todo o dinheiro contribuído ainda esteja em vigor. Nesse ponto, os jogadores são introduzidos à noção de punição altruísta, o mecanismo pelo qual podem punir os parasitas. Ao contribuir com alguma quantia de seu próprio dinheiro para uma caixa de punição não reembolsável, podem forçar os parasitas a pagarem o dobro dessa quantidade. Assim, por exemplo, ao gastar US$ 3 em punição, um jogador pode fazer um parasita pagar US$ 6. O que se segue é que, uma vez que esse sistema é introduzido no jogo, a cooperação entre os jogadores pode ser sustentada mais ou menos indefinidamente. Os possíveis parasitas são impedidos de usufruir dos outros, e, como resultado, os jogadores continuam a contribuir para o fundo central e todos se beneficiam. Embora esse experimento tenha sido desenhado principalmente para testar uma teoria no campo da economia, eu sinto que também contém uma mensagem de aplicação universal. Ele nos mostra que a punição pode ser exercida de uma forma que seja benéfica a todos, incluindo os próprios malfeitores. Isso ilustra o ponto de que a punição que não cobra vingança, mas que mas que corrige o malfeitor, é do interesse de todos. Então, isso é interessante, né? Ele chegou num ponto que era preciso coibir uma negatividade ali, que a negatividade, na verdade, era uma inação, né? Uma falta de ação de participar. Era um autocentramento que a pessoa não queria compartilhar, né? Muito bem, na página 88, perdão. Essa é uma parte essencial da atitude compassiva, o perdão, né? Mas é uma virtude que pode ser facilmente mal interpretada. Isso eu lembrei aqui, a gente fica pensando também, né? Como que é a questão de especulação, né? Que é hoje em dia, assim, né? Que as pessoas ganham muito, lucram muito em termos de especulação, que elas não pensam em produzir, não pensam em retribuir, né? Você fez uma boa faculdade, você tem um bom trabalho e você quer dar um retorno social por tudo aquilo. Isso simplesmente desaparece da mente das pessoas, né? Elas acham que quanto mais eu amealhar, mais eu acumular, melhor. Daí vai cair nesse ponto aqui dos parasitas, né? E é preciso coibir, né? Então, o perdão é uma parte essencial da atitude compassiva, mas é uma virtude que pode ser facilmente mal interpretada. Para começar, perdoar não é o mesmo que esquecer. Afinal, se alguém esquece de um erro que foi feito, não há mais nada para perdoar. Se a pessoa esqueceu, não tem o que perdoar, né? Se está esquecida. Em vez disso, o que sugiro é que encontremos uma maneira de lidar com as ações equivocadas que nos dê paz mental e, ao mesmo tempo, nos impeça de sucumbir aos impulsos destrutivos, tal como o desejo de vingança. Sobre as formas como podemos fazer isso, falarei mais adiante. Mas uma das coisas necessárias é a aceitação de que o que está feito, está feito. Seja em nível individual ou da sociedade como um todo, é importante reconhecer que o passado está além do nosso controle, mas que a maneira como respondemos às ações negativas do passado, não. Ela está sob o nosso controle. Como responder, né? Aquilo. Como já mencionei, é vital manter em mente a distinção entre o autor e a ação. Às vezes pode ser difícil. Se nós mesmos, ou aqueles muito próximos a nós, formos vítimas de crimes terríveis, pode ser difícil não sentir ódio dos autores desses crimes. E, no entanto, se pararmos para pensar sobre isso, perceberemos que a distinção entre um crime terrível e seu autor
É, na verdade, algo que fazemos todos os dias em relação às nossas próprias ações e às nossas próprias transgressões. Em momentos de raiva ou irritação, podemos ser rudes com pessoas queridas ou agressivos com os outros. Mais tarde, podemos sentir remorso ou arrependimento, mas ao olharmos para a nossa explosão, não deixamos de distinguir entre o que fizemos e quem somos. A gente para de super identificar, a gente não se identifica com aquela ação, né? Nós somos uma coisa e a ação é uma outra coisa. Naturalmente, nos perdoamos e talvez decidamos não fazer mais a mesma coisa de novo. Tendo em conta que achamos tão fácil nos perdoar, certamente podemos fazer essa mesma cortesia com os outros. É claro que nem todo mundo é capaz de perdoar a si próprio, e isso pode ser um obstáculo. Para essas pessoas seria importante praticar a compaixão e o perdão em relação a si mesmo, e tomar isso como base para desenvolver a compaixão e o perdão com os outros. Eu acho que, especialmente no Ocidente, a vida que a gente leva tem uma tendência a nos julgar, né? A gente não ter amor próprio no sentido de autocompaixão, né? Parece que a gente tem assim um perfeccionismo, parece que a gente não pode falhar, a gente tem que saber tudo, a gente é sempre insuficiente, né? Então, o nosso treino vai ser gerar essa autocompaixão conosco mesmo. Quando a gente faz igual Meta Bhavana, tem que fazer para nós mesmos. Que eu seja feliz, que eu me libere do sofrimento, que eu encontre as causas da felicidade, que eu supere as causas do sofrimento. Se eu conseguir entrar nesse tipo de vibe em relação a mim mesmo, isso é muito bom, porque a gente vai transmitir isso para os outros. É isso que nós vamos reverberar. Se eu estiver rancoroso, amargurado comigo mesmo, me achando horrível, péssimo, isso não vai ser bom na nossa convivência com as outras pessoas, né? Outra verdade que devemos ter em mente é que perdoar os outros tem um efeito extremamente liberador sobre nós mesmos. O cara solta um peso, né? Quando você está preso a algum dano que alguém lhe causou, há uma tendência inevitável a tornar-se irritado e com pensamentos ressentidos. No entanto, manter-se preso a lembranças dolorosas e nutrir más intenções não servirá para corrigir o erro cometido e não terá nenhum efeito positivo sobre você. Sua paz mental será destruída, seu sono será perturbado e, eventualmente, até mesmo a sua saúde física poderá ser afetada. Então, aquilo que a gente fala, né? A pessoa, ela pode, como se ela estivesse tomando veneno, achando que está resolvendo com o outro. Então, ela está muito amargurada, muito mal, ela não está resolvendo a situação e ela está pondo para dentro aquilo, remoendo aquele pensamento, né? Então, ela vai destruir a autoimunidade, ela está se auto-atacando, ela vai piorar a saúde dela, não dorme bem, fica ansiosa, aumenta a pressão e aí vai, né? Até mesmo sua saúde física poderá ser afetada. Por outro lado, se for capaz de superar seus sentimentos de hostilidade em relação aos malfeitores e perdoá-los, haverá um benefício imediato e perceptível para você. Ao deixar as ações passadas no passado e ao restaurar seu interesse pelo bem-estar daqueles que lhe fizeram algo errado, você ganha uma tremenda sensação de confiança interna e liberdade que lhe permite continuar seguindo enquanto seus pensamentos e emoções negativas tendem a se dissipar. Para mim, o poder do perdão é extremamente evidente no exemplo de um homem que pessoalmente considero um herói, Richard Moore. Então, aqui só para a gente lembrar, né, quando a gente chega num ambiente em que a gente tem hostilidade em relação a alguma pessoa, a gente se sente vulnerável, frágil, a gente se sente atacado. Você chega num ambiente que tem alguém que você não gosta, primeira coisa, você tenta se afastar da pessoa. Você não tem mais liberdade de transitar naquele ambiente, não é isso? Você mesmo vai criando uma prisão, que é estar longe, estar distante. Então a gente precisa superar isso, né?
Vamos ler aqui o caso do Dalai Lama. Em 1972, com apenas 10 anos de idade, Richard ficou completamente cego por uma bala de borracha disparada por um soldado britânico na Irlanda do Norte. A tragédia poderia ter transformado o menino em um homem com raiva e ressentimento, mas Richard nunca deu lugar à malquerência e dedicou sua vida à causa positiva de ajudar e proteger outras crianças vulneráveis ao redor do mundo. Na verdade, ele fez o impossível para encontrar o homem que o havia cegado e dizer-lhe que estava perdoado. E agora os dois são amigos. Que maravilhoso exemplo do poder da compaixão e do perdão. Embora nós, tibetanos, tenhamos sofrido enormemente, ainda assim, enquanto povo, tentamos não sucumbir a qualquer tendência à hostilidade e à vingança. Mesmo com soldados comunistas chineses responsáveis por atrocidades cometidas contra os tibetanos, tentamos manter a compaixão. Às vezes, isso produz resultados inesperados. Recentemente, por exemplo, conheci o filho de um oficial da cavalaria chinesa que, como um membro do Exército da Libertação Popular no final dos anos 50, estava envolvido na perseguição dos tibetanos. Seu pai, agora velho, enviou uma mensagem através de seu filho oferecendo pesar e sinceras desculpas por seus atos. Ao ouvir isso, fiquei muito comovido. No entanto, penso que se houvesse ódio de minha parte, esse acontecimento só teria servido para aumentar meus ressentimentos. Ao não nos apegarmos às experiências de injustiça do passado e conscientemente tentarmos desenvolver compaixão em relação aos nossos irmãos e irmãs chineses, nós, tibetanos, evitamos ficar presos ao passado e conseguimos manter um senso de liberdade, mas isso não significa que não nos opomos com firmeza às injustiças que enfrentamos. Assim, em resposta àqueles que insistem em dizer que a justiça e não a compaixão deve estar no centro de qualquer sistema de ética, sugiro que, na realidade, não existe conflito entre o princípio de justiça e a prática da compaixão e do perdão. Na verdade, no meu entendimento, o próprio conceito de justiça está em si baseado na compaixão. Então, aqui na nossa sociedade judaico-cristã ocidental, a gente aprendeu o olho por olho, dente por dente, não era isso? Então, aquilo que foi feito deve ser feito ao outro. Isso como se fosse o princípio de justiça básico, que a gente vai ter uma revanche, vai ter uma vingança ali. Né? Parece que isso é o justo. Ainda tem muito na nossa mente, né? Talvez 40, 50 anos atrás era mais ainda. A gente espera que as pessoas evoluam para o amar ao próximo como a si mesmo. Então é muito diferente, né? Então a gente olhar para o outro a partir da base da compaixão. Então qual que é o fundamento básico? Qual que é o princípio básico? É a compaixão. A partir dele eu uso um meio hábil. Qual é o meio hábil? A justiça. Entende? Então eu tenho uma motivação, eu tenho uma base que vai referenciar o uso da justiça. Daí é muito diferente, né? Muito bem, agora vamos terminar aqui o capítulo na página 91, o escopo da ética. Em conclusão, vale a pena brevemente explorar o escopo da ética. Se a ética for entendida apenas como um mecanismo para manter a ordem social, então abrangerá apenas os aspectos externos do comportamento humano, aqueles que têm um impacto direto e observável nos outros. E se ela só se relacionasse com o impacto de nossas ações sobre os outros, mais precisamente com as consequências de nossas ações, então quaisquer sentimentos e intenções que possamos abrigar em nossos corações seriam irrelevantes e neutros no que se refere à ética. Particularmente, não concordo com isso. Essa é uma compreensão muito limitada. A própria noção de ética não faz sentido se não se levar em consideração a motivação. Se batemos nossa cabeça em uma árvore, podemos culpar a árvore? Claro que não. A ideia de responsabilidade moral pressupõe a presença de alguma motivação interior. Por isso, para mim, descrever a ética sem que haja referência à motivação parece incompleto.
Na verdade, a dimensão motivacional interior é o aspecto mais importante da ética, é o cerne, é a essência. Por quê? Quando a nossa motivação é pura, genuinamente voltada para o benefício dos outros, nossas ações têm a natural tendência a serem eticamente fundamentadas. É por isso que considero a compaixão como sendo o princípio-chave sobre o qual uma abordagem completa da ética pode ser construída. É a partir de um interesse compassivo pelo bem-estar dos outros que nossos valores e princípios éticos podem emergir, incluindo o princípio da justiça. Então, lembra, a gente sempre fala, né, que a motivação é o que colore as nossas ações, tudo que a gente estiver fazendo, que a gente coloque uma intenção o mais pura possível. Então, a gente permanece firme diante dos desafios, da dificuldade, mas a gente não, como é que eu vou dizer assim, abandona o nosso referencial interno, que é a nossa motivação de trazer benefício da melhor forma possível. Não é perfeito, porque daí já seria iluminado, daí não precisa nem praticar. Mas a gente vai partir do ponto que nós estamos. Eu consigo evitar prejudicar o outro? Eu consigo beneficiar um pouco que seja, dentro da minha limitação, dentro das minhas possibilidades, o outro? Então, esse pouco que eu já ajudo já é bom. E o pouco que eu evito de causar malefícios também já é bom, né? E aí eu tento perceber que dirigindo a minha mente, eu vou lidar melhor com as relações, lidar melhor com as pessoas, ser menos propenso a ser responsivo, agressivo, hostil e assim por diante. Tá bom, pessoal? Foi muito bom, muito legal, muito esclarecedor, né? Os capítulos da Dalai Lama sempre nos ajuda. Que bom. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Então, vamos fazer a nossa dedicação. Pode falar? Quiser falar, Pedro, fica à vontade, vem. Desmutou? Não, não, é que eu fico. Esse tema sempre mexe muito com a gente, né? Porque quando ele fala sobre perdão, sobre o exemplo que ele dá sobre o apartheid, né? De garantir que não houvesse violência contra os brancos, né? E, e eu fico pensando sempre sobre isso, assim, né? Se às vezes realmente nossa motivação na justiça com o uso da justiça, né? A justiça dos homens, por assim dizer, se é vingança ou se é outra coisa, né? Eu fico Ah, pensando, assim, por exemplo, na responsabilização dos responsáveis pela ditadura militar no Brasil, né? É, fica claro, né, cara, que a isso gente me causa, não vai concordar com isso me isso. causa um certo É, desconforto, sabe? De pensar assim, é. então, será que esse não seria um discurso meio apaziguador, assim, né? Que não que desresponsabiliza o outro também, Eu né? também, eu acho que não, não é esse o ponto, Pedro. Com certeza, a gente tem que deixar claro que é melhor um Estado democrático de direito do que qualquer tipo de ditadura, sem dúvida. Mas com certeza eu acho que vem um pouco de uma certa hostilidade, de um certo desejo de vingança, né? E que, na verdade, a gente tem que olhar como que a nossa mente está se comportando, assim, quando a gente quer, assim, tem que prender, né, esses militares. Tá, se eles Isso, tiverem que responder pelos crimes que cometeram, beleza, mas que isso não provoque em mim raiva e medo, isso. né? Porque é infrutífero a raiva nesse sentido de hostilizar, de gerar agressão. Se eu consigo lidar com a emoção crua da raiva e ela se transforma em mim, num móvel, vamos dizer assim, um combustível para eu combater a injustiça, isso é bom. Mas se eu começar a tocar fogo, tocar terror, matar, entende? Daí eu vou piorar, eu não vou estar resolvendo, no sentido assim, eu não quero mais que tenha.
a agressão que aconteceu, não é isso? O que foi ruim? Aquela agressividade, aquele desrespeito, né? Assassinatos, estupros, né? Tudo que foi que aconteceu. Aquilo eu acho que é ruim, que eu não devo reproduzir aquilo. Mas se eu pegar aquela raiva aí dentro de mim e começar a aplicar nas pessoas que fizeram aquilo, aquilo que a gente comentou, eu volto para o mesmo padrão de mente, né? Então daí eu vou matar, aí eu vou ser a favor da pena de morte. A pessoa matou cinco, seis pessoas, ela tem que ser morta, não tem essa. Eu matou um, morre. Entendeu? Daí é essa que é a ideia. Como é que eu vou transformar isso? Igual ele falou, eu deixo uma brecha que a pessoa pode mudar. Isso é difícil, mas é crucial para a gente treinar, olhar para a pessoa, pensar na pessoa. Não precisa nem ser uma coisa muito grave, igual a gente pensando agora em ditadura militar. Vamos pensar amigos ou pessoas próximas, colegas de trabalho. Pensa se essa pessoa que você tem uma hostilidade, que ela já fez alguma coisa, quis passar a perna, que ela quis tirar vantagem, que ela quis fazer alguma coisa em detrimento de você ou de outro, que você viu uma injustiça ali. Daí você vai olhar, como é que está o teu olhar? Eu consigo olhar para essa pessoa e ver que ela pode se transformar, que ela tem a capacidade de mudança? Ou eu acho que ela já está cristalizada, finalizada, sabe? Congelei ela naquela identidade, ela é aquele ponto. Não tem saída. E aí eu posso olhar para os ícones, né? Da nossa cultura de hoje em dia. Pessoa, seja quem for, de extrema direita, extrema esquerda, seja quem for. A gente olha para essas pessoas e a gente vê. O meu olhar congelou ele. Ele não tem saída, né? Então, esse que vai ser o nosso treino. Se eu consigo olhar de uma forma ampla, livre, e perceber que a pessoa tem a natureza búdica. Se ela não tem a natureza búdica, daí ela vai manifestar só a bolha, só aquela identidade presa. Ela é sempre daquele jeito. Ela não tem saída, não tem escapatória. Daí o nosso treino, o esporte do Bodhisattva, vai dar essa bênção de um olhar positivo, amoroso e aberto. Quando a gente chega perto do Lama, quando a gente chega perto do Dalai Lama, as pessoas se sentem totalmente aceitas, totalmente a um ambiente muito amoroso. Daí ela não fica, como é que eu vou dizer assim, ela não se sente olhada a partir de uma identidade, dos seus erros, das suas falhas, de todo o sofrimento que causou para si e para os outros. Ela é vista a partir de um olhar de abertura, de amplidão. Isso é uma amorosidade, uma receptividade, né? E a gente vai treinar isso, Pedro, né? Esse é o nosso treino. Sim. Obrigado. Vamos fazer a dedicação. Deixa eu colocar aqui, compartilhar com vocês essa dama. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais restritivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A gente vai fazer a última prece da nossa sadhana, prece para que a tradição do Guru Padma floresça. Que a grande tradição da Vaishnava do mestre Padmasambhava e do rei Tritson Delsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres,
assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Em luce sumri luce zambin sasu chavarda droju chusun namwadam midradusun Guilherme. Então, muito obrigado, pessoal. Boas práticas, boa semana. Valeu. Até a próxima. Ah, Tchau, tchau.